Portanto, abra aí em Daniel, no capítulo de número 1, versículo de número 1. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, nós oramos, Senhor meu Deus, e nesse momento nos colocamos em tua presença, pedindo, Senhor, da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, cheios da tua graça, da tua presença, do teu favor sobre nós e do agir do teu Espírito, Senhor meu Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos, que chegou até aqui nessa noite. Pai amado, talvez algum de nós nem imaginava que um dia estaríamos sentados numa igreja, mas se o Senhor nos conduziu até aqui, em nome de Jesus, toque em nossos corações, não nos permita sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados e cheios da tua presença. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos e repreendemos desse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, e pedimos ao Senhor nessa noite que mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para reinar e agir no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, esse texto ele é muito bom porque ele já começa trazendo para nós todo o contexto, né? Para que a gente possa entender qual era a situação aqui no momento. Diz o texto que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que era então o rei de Judá, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém foi tomada então pelos babilônios. E uma vez que foi tomada pelos babilônios, o que acontece é que o domínio sobre aquele lugar está estabelecido e até o rei de Judá está ali para servir a Babilônia. Apesar de estar à frente de Judá, ele serve quase que como um organizador e coletor de impostos. Ele estava ali a serviço da Babilônia. E a palavra diz no versículo 2 que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear. Os judeus, eles tinham uma concepção muito falha. E preste atenção, porque talvez seja um pensamento que ainda esteja presente em nosso tempo, no meio da igreja desse tempo. E qual era a ideia errônea que eles tinham? Eles tinham a ideia de que a presença do templo seria então a presença de Deus, e de fato era a crença e era o que Deus havia orientado, mas eles imaginavam que o simples fato da presença do templo no meio do seu povo faria com que eles pudessem então estar guardados
a salvo de toda e qualquer investida de um inimigo. Eles achavam que nada poderia vir sobre eles por conta da presença do templo. E é algo maravilhoso, porque a palavra diz então que o Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, nas mãos dos babilônios, e o Senhor também entregou alguns dos utensílios do templo de Deus. O que acontece é, Deus permite que os utensílios do templo sejam levados. Para quê? Para que o povo judeu pudesse abrir os seus olhos. Ora, nós imaginávamos que o templo iria nos guardar, mas agora até o templo foi profanado. Nós imaginávamos que a presença do templo aqui iria nos proteger, mas agora até os utensílios do templo são levados, e não apenas são levados, mas são colocados no templo de um outro Deus. Como isso seria possível? É simples. Deus, Ele não é aquele que se deixa levar simplesmente pelos nossos interesses. Deus é aquele que se move de acordo com o nosso coração voltado à presença dEle. Deus não queria um povo que tivesse um templo. Deus queria um povo de coração rendido à sua vontade e ao seu querer. E era o que o povo de Judá não fazia naquele tempo. Havia muitos que pecavam de uma maneira deliberada, havia muitos ali que desobedeciam a Deus, havia muitos que adoravam deuses estranhos, ainda que estivessem no meio de Jerusalém, no meio do povo de Judá. Os seus corações estavam ali, então entorpecidos por coisas desse mundo, por seus interesses, pela sua vontade, e aí eles achavam então que o fato de ter a presença do templo, ou de eles irem até o templo, os guardaria. Meus irmãos, quantas pessoas, quantos cristãos, quantos irmãos nossos estão nesse tempo, achando que o fato de frequentarem templos aos domingos irão os guardar, achando que o fato de que eles vão às igrejas ao domingo, que eles são membros de uma igreja, de uma denominação, vai os guardar. Meus irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que se dizer de uma denominação. É muito mais do que se dizer de uma igreja. É muito mais do que ter um cargo numa igreja. É muito mais. É ter o coração verdadeiramente dobrado diante do Senhor. Amém? É isso que nós precisamos. Porque senão ficaremos iludidos, achamos que estamos guardados quando não estamos. Achando que estamos imunes às investidas de Satanás contra a nossa vida, e não estaremos. Porque esse templo aqui, meus irmãos, é tijolo, cimento, tinta, tem um negocinho aí, um ventilador, tem um teto, protege a gente da chuva, e só. A presença de Deus, a presença genuína de Deus, vai além de dizer, tem um lugar onde Deus se faz presente. A presença genuína de Deus, ela está sobre a vida daqueles que abrem os seus corações a esse Deus. E Deus permitiu então que os objetos fossem ali levados para que eles pudessem reconhecer isso. Ei, é muito mais do que ter o templo. É muito mais do que ter a igreja. Lá na rua onde eu moro, ali no João Paulo, tem na mesma rua ou nas transversais, mas tudo bem próximo, nós temos 7 igrejas, 7 denominações espalhadas ali. E tem um terreiro também. Sede de um boi lá, pessoal aí que diz, boi é nada a ver. A sede do boi é um terreiro. E aí eles fazem lá as adorações deles, cheios de entusiasmo. E quer saber? Nem aí para a igreja. Nem aí. Sabe por quê? Porque Satanás não está nem aí se você tem 30 igrejas na mesma rua. O que atrapalha os planos deles é quando ele encontra um cristão genuíno, quando ele encontra um coração dobrado ao Senhor, é quando ele encontra alguém como Daniel e seus amigos, que nós vamos encontrar aqui. O texto segue dizendo
que no versículo 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Qual era a intenção, então, do rei Nabucodonosor em garimpar, vamos dizer assim, esses jovens da nobreza, que tivessem aí então capacitados de alguma maneira, que fossem belos em aparência, que fossem inteligentes? Qual era a sua intenção? A intenção dele era prepará-los para que pudessem o servir, era prepará-los para que eles pudessem de alguma maneira fazer a vontade dele. Há aqui uma ideia bem presente, né, de que eram esses então jovens. E por que jovens? Porque o jovem geralmente ele é mais moldável, ele pode ser transformado ali ao longo do tempo. É por isso que Satanás tem investido grandemente nas escolas e especialmente nas universidades. Por quê? Porque o jovem ele entra ali naquele seu ímpeto, né, de fazer alguma coisa relevante, de alguma maneira transformar o mundo com a sua profissão, com a sua área de atuação. E Satanás ele está ali justamente para investir sobre a vida daqueles jovens, fazendo com que as suas mentes sejam transformadas. E não são poucos casos daqueles que, uma vez entrando na universidade, acabam mudando ali as suas concepções de vida. Jovens cristãos que, quando entram na universidade, deixam a presença de Deus, abandonam a igreja, abandonam o caminho de servir ao Senhor. Pastor, é uma unanimidade? Não é, com certeza, mas há muitos e muitos e muitos que se desviam do caminho do Senhor nesse momento. Estão ali com os seus corações propícios a convites, a um impulsionamento, que muitas vezes os olhos deles se encantam com as propostas que o inimigo traz, e acabam se deixando levar por esse caminho. Muito fácil você observar isso quando você adentra um ambiente de uma universidade. Então o jovem tem isso, e Nabucodonosor, sabendo disso, então ele escolhe aqueles jovens, e a intenção dele era ensinar a eles língua e literatura dos babilônios. Quem eram eles? Cheios de sabedoria, inteligentes, cultos. Então eram pessoas propícias ao aprendizado, propícias a conhecer. E perceba bem, Daniel, especialmente aqui, ele tem algo muito característico. Quando a gente lê a história de outros profetas, geralmente a gente vê Deus já iniciando com um saber profético, com um direcionamento profético sobre as suas vidas. Daniel, ele inicia com um saber secular, se dispõe a Deus, como nós veremos aqui, e só depois disso, então, Deus começa a liberar o profético sobre a sua vida. Entenda bem, não há uma regra para o mover de Deus, mas, meus irmãos, tudo que você puder buscar nesse mundo, de tal maneira a colocar à disposição de Deus, será válido. Todo saber, todo conhecimento, toda habilidade que você buscar nesse mundo, de tal maneira colocar isso à disposição do Senhor, será bem-vindo. O Senhor vai trabalhar sobre a sua vida. Qual a sua área de habilidade? O que você foi preparado para fazer? A visão de Nabucodonosor aqui é, por exemplo, uma visão política. Havia no meio desses jovens pessoas que ele colocaria em cargos, em posições destacadas ali no meio do seu povo, para dominar, para gerir, para direcionar. Ele tinha essa intenção. Uma vez que os seus corações estivessem ali transformados para o mal, para o seu interesse, você nunca pode esquecer que, biblicamente, a Babilônia ela é a personificação do mal. Uma vez que seus corações estivessem ali sendo transformados para a sua intenção, eles poderiam então servi-lo de uma maneira muito simples. Não teria problema em colocá-los em posição de destaque, já que eles já haviam ali de alguma maneira se pervertido ou se voltado para o seu interesse. Então ele tinha essa intenção. É uma coisa que às vezes a gente esquece quando serve a Deus. Às vezes nós estamos querendo fazer as coisas só porque queremos. Mas entenda bem,
É necessário então que nós possamos encontrar aquela habilidade, aquela vocação, aquele local para onde nós fomos chamados verdadeiramente. Por exemplo, no meio da política, eu tenho dado a disciplina de cidadania para o pessoal do Instituto Teológico. A gente fala sobre o cristão no meio da sociedade, e tem um tópico que a gente fala sobre política. O que acontece na nossa sociedade? Por que os cristãos são tão criticados quando a gente fala, por exemplo, a respeito de política? Porque o pessoal só faz besteira. Quem vai representar os cristãos? Um monte de gente que não tem chamado para aquilo ali. Geralmente você pega o quê? Um pastor mais famosinho, o irmão mais endinheiradinho. Você pega uma pessoa ali para destacar e faz dele um deusinho e coloca ele no altar. E agora a igreja dobra diante dessa pessoa porque ele ajuda a igreja. Está errado. A igreja deveria estar investindo em pessoas capacitadas, com visão de mundo, com formação acadêmica até na área, que pudessem lidar com as questões de sociedade, para que a igreja pudesse interferir de fato para o bem da sociedade através da política. Mas não, a gente destronca o negócio. Aí a gente pega um bom pastor, elege ele vira um péssimo político e ele não consegue mais ser pastor. Você entendeu? Pense muito bem na hora que você for votar. Nem ia falar sobre isso aqui hoje, mas lembrei agora. Pense muito bem. Pense muito bem. Nabucodonosor compreendeu ali que ele precisava de gente capacitada, para que ele pudesse ali fazer alguns ajustes. O que eles vão aprender? A língua e a literatura dos babilônios. Por quê? Porque muito provavelmente a ciência da época, os saberes da época, eles já conheciam. Então vocês só vão aprender a falar e vão conhecer a literatura para quê? Para que os seus corações possam ser invadidos pela nossa cultura. Uma coisa que o inimigo faz ainda hoje é tentar invadir os nossos corações com a cultura desse mundo, com a cultura desse tempo. Ele quer embrenhar nos nossos corações a sua vontade secular. É por isso, meus irmãos, que os nossos olhares precisam estar voltados para os céus. O nosso coração não pode estar preso nas coisas desse mundo. Nós vivemos, transitamos, habitamos, conhecemos. Nos dispomos a viver aqui de acordo com como as coisas são. Mas os nossos corações não podem ser tomados pela cultura desse tempo. Os nossos corações não podem ser arraigados. A palavra diz que precisamos estar arraigados e alicerçados em amor, no amor que procede de Deus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo o contrário. Nos deixamos levar pela cultura desse tempo. Nos deixamos levar pelas questões desse mundo. E há muitos cristãos com um coração preso na terra. A gente até fala do céu. Mas na verdade, lá no fundo, para muitos de nós, não tem vontade de estar no céu. A gente queria muito que o céu fosse aqui. Mas aqui não é o céu. E aqui também não é o inferno. Porque o céu é muito além daquilo que nós podemos contemplar aqui. E o inferno é muito pior do que aquilo que nós vivemos aqui. Então por isso precisamos abrir os nossos olhos. Diz então a palavra que o rei Nabucodonosor, no versículo 5, de sua própria mesa, designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Da mesma maneira, Nabucodonosor vai designar a eles alimento, que era mais uma parte do enriquecimento até cultural daqueles jovens, e designa também a eles um treinamento de 3 anos. 3 anos para servir o rei Nabucodonosor. Meus irmãos, Deus ele é extremamente capaz de nos usar em qualquer momento. Mas, apesar disso, a nossa visão precisa ser de que podemos buscar intensamente mais o Senhor e conhecer mais dele para que possamos servi-lo. Afinal de contas, ele merece o melhor de nós.
É isso que nós costumamos dizer, mas nem sempre é aquilo que nós colocamos em prática. Se o Senhor merece o melhor de nós, Ele precisa o melhor do nosso tempo, Ele precisa da intensidade do nosso querer. Há muitos de nós que trocam os momentos com o Senhor por qualquer coisa. Qualquer coisa nos tira da presença, qualquer coisa nos tira do convívio com os irmãos, qualquer coisa nos tira do enriquecimento na palavra de Deus. Eu não quero perguntar aqui quem já leu um livro esse ano. Eu não quero perguntar aqui quem já conseguiu terminar 3 capítulos da Bíblia esse ano. Que talvez a gente ficaria constrangido agora. Mas a gente teve tempo. Teve tempo. Até pandemia teve. Para dar tempo para a gente. A gente tem tempo. A gente tem tempo para um monte de coisa. A gente não abre mão do nosso lazer. A gente não abre mão de coisas que nos dão prazer. Mas facilmente a gente abre mão de tempo para Deus, de crescer, de ser enriquecido no conhecimento da palavra de Deus, de ser enriquecido naquilo que o Senhor tem para nós. Esse ano nós decretamos aqui, ninguém mais, nem o pastor, trabalha aqui se não vier para a escola bíblica. Meu irmão, o irmão que não consegue, a menos que ele trabalhe nesse momento, dar a Deus 1h30 do seu domingo de manhã para aprender mais dele, que é o que com a vida? Porque a semana é muito fácil a gente dizer assim, porque a gente trabalha mesmo, estuda mesmo, tem um monte de coisa, tem menino para cuidar, tem isso, tem aquilo, tá bom, e o domingo qual é? Qual é a desculpa que nós temos? Pastor, mas domingo eu tenho que, tem que dar aquela relaxada. Eu sei, Deus já sabe que você está relaxado. Deus já sabe que você não está lendo a Bíblia. Deus já sabe que você não está orando. Deus sabe que você não está jejuando. Um momento a mais de relaxado, para Ele, tanto faz. Meus irmãos, eu falo isso para que nós venhamos a nos constranger. Parar cada um de nós, não é para eu peitar você ou você peitar o seu irmão, é cada um de nós parar para refletir em nós mesmos. O que nós temos trocado e colocado em primeiro lugar diante das coisas de Deus? O que nós temos dado prevalência diante da vontade do Senhor? Sabe por quê? Porque quando a gente quer de Deus, a gente quer o bom, mas quando a gente quer entregar para Deus, a gente quer entregar o resto. A gente quer entregar o que sobrou. A gente dá os nossos pulos para fazer aquilo que nos agrada, mas muitas vezes é difícil fazer aquilo que agrada a Deus. Nabucodonosor disse: menino nenhum vai me servir aqui sem 3 anos de treinamento. Menino nenhum vai chegar aqui, chegou outro dia, e como diz lá o profeta Romário, chegou agora e já quer sentar na janela. Ele disse: não, ele tem que chegar e ele vai ser preparado para isso. Ainda, meus irmãos, que talvez não tenhamos regras tão rígidas quanto essa, isso aqui serve para a gente refletir em como nós temos feito, como nós temos nos entregado a fazer a vontade de Deus. Trocaram deles os seus nomes. Era mais uma intenção de que eles se identificassem com a cultura babilônia. Seus nomes estão trocados, mas os seus corações estão intactos, porque eles estão decididos a se entregar ao Senhor. A Babilônia é esse mundo, meus irmãos, a Babilônia é esse tempo. E é nesse tempo que os nossos corações não podem estar entregues àquilo que o inimigo tem implantado e tem colocado, espalhado por aí. Por que fazemos o que fazemos? Por que decidimos? Por que seguimos determinados direcionamentos? Faço porque quero fazer. Faço porque a minha intenção é verdadeiramente viver aquilo ali, ou eu faço por influência desse tempo? Eu faço por influência desse mundo? Eu faço por influência das pessoas com quem eu convivo? É muito fácil a gente observar por aí as pessoas sendo facilmente influenciadas. A começar do adolescente, do jovem, da criança. Hoje tudo está na internet, tudo está no YouTube. Facilmente as pessoas são influenciadas.
Outro dia eu vi Sofia, minha irmã mora no Rio, né? Então ela dá umas puxadas assim, do carioquês, né? Já moro uns 5 anos lá. Aí outro dia eu vi Sofia puxando assim, falando meio arrastado assim. Eu falei, tem uma carioca aqui em casa. Dos vídeos que ela assiste no YouTube. Das youtubers lá, de slime. Elas falam arrastado, a minha estava falando arrastado. Eu falei, coisa estranha. Aí a gente foi tirando aos pouquinhos para ver se ela, né? Volta a falar que o nosso maranhês bem bonitinho. Que é bonito. Mas a gente é facilmente influenciado. Os adolescentes são. Os jovens são. Facilmente nós somos influenciados. E os adultos também. Nós vivemos em uma sociedade de influência. Tanto que influenciar virou profissão. Tem os influencers agora. Você não faz nada, ela só influencia. É interessante, né? Você faz o quê? Influencia as pessoas. Meu Deus, até assusta. Vivem para influenciar. Vivem para fazer as pessoas gostar da coisa. Olha aqui, passei no meu cabelo, você está vendo? É uma maravilha, você compra lá no tal. Olha, meninas, estou aqui na loja, vem aqui. Depois as meninas estão tudo lá na loja. Olha aqui esse jogo massa que saiu essa semana no PlayStation. Pá. Os caras estão tudo jogando. Tem gente que vive hoje só para influenciar. E tem gente que vive só atrás de quem, de alguma maneira, está influenciando. Mas, meus irmãos, o nosso coração precisa ser influenciado pela palavra de Deus. No versículo 8 diz que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Tem uma versão que eu acho que muitos de vocês devem ter aí, que diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Porque Daniel, e depois juntamente com seus amigos, eles tomam essa decisão? Por que eles fazem isso? Havia sobre o povo de Israel regras muito claras sobre aquilo que eles podiam e não podiam comer. A comida que procede da mesa do rei, da mesa do próprio rei Nabucodonosor, poderia ser uma dessas comidas que eles não poderiam comer. Poderia ser também algo que até, pelo fato de ser um alimento que eles pudessem comer, ou dos permitidos, poderia ser aceito, porém, havia um grande risco também de serem alimentos consagrados a outros deuses, e Daniel sabia desse risco, e sabendo desse risco, Daniel diz assim, olha, eu não quero essa comida, Daniel paga o preço agora de dizer assim, olha, eu prefiro ficar sem comer, a fazer alguma coisa que vá contrariar a vontade do meu Deus. E pensando nisso, ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para não comê-los. Daniel pediu permissão para se abster daqueles alimentos. E a palavra diz no versículo 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Daniel, talvez de todos eles, fosse o mais influente, certamente. Talvez o mais inteligente, talvez o mais bonito até, porque a palavra diz que eles eram de boa aparência. De alguma maneira, ele chama a atenção daquele que os liderava ali naquele lugar. Porém, Daniel, a palavra diz que Deus fez com que aquele homem fosse bondoso para com ele. Aqui tem uma outra lição aqui guardadinha, entre parênteses aqui para nós, que é, ainda, meus irmãos, quando nós temos a capacidade, ainda quando nós temos algo a oferecer e conquistamos até as coisas por méritos próprios, é importante que nós possamos lembrar, a glória é sempre de Deus. Deus é permissivo naquilo que acontece na nossa vida, porque Daniel poderia atrair ali o favor daquele homem, mas a palavra diz, mas Deus fez com que aquele homem fosse favorável e bondoso com Daniel. Nada do que nós possamos fazer, ainda que tenhamos mérito, é o Senhor quem permite.
É o Senhor quem autoriza sobre a nossa vida. É o Senhor que está ali sempre dando direcionamento das coisas que acontecem conosco. Por isso, dê sempre glórias a Deus. Amém? A palavra diz que apesar disso, aquele homem então disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu Senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Qual era o temor dele? O temor era que eles ficassem então mais fracos, por conta de não comer o alimento designado pelo rei, e o rei então, percebendo, pudesse matá-lo, porque ele não cumpriu então o seu dever. Ele ficou temeroso. Daniel entrou então com a solução, diz o versículo 11, que Daniel disse ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, e Misael, e Azarias, e disse assim: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer, e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Aquele homem concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Veja a coragem de Daniel e seus amigos. Veja a coragem dele. Qual é a coragem dele? A coragem dele é: eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu sei que se eu fizer diferente, poderei fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus. Poderei comer um alimento proibido, ou poderei comer um alimento consagrado, mas eu prefiro agora fazer a vontade de Deus. E fazendo então a vontade de Deus, eu confio. Está tudo isso aqui nas entrelinhas. Eu confio, Deus nos guardará. É por isso que ele faz ali quase que uma aposta. Verifique depois de 10 dias como nós estaremos. Verifique. Meus irmãos, enquanto eu orava ali dentro, uma coisa que veio à minha mente: não é difícil nesse tempo nós encontrarmos cristãos talentosos. Nós vivemos em uma sociedade muito além de décadas, séculos atrás, muito além. A velocidade das informações, o ritmo acelerado com que elas chegam até nós, a quantidade de informações que nós temos acesso é muito maior. Quem fez faculdade 10 anos atrás, eu estou ficando velho, a gente tinha que ir lá na biblioteca, sentar na biblioteca, cansado antes ou depois ali das aulas, a gente tinha que parar ali para poder pegar o livro. E quando não tinha o livro? Você tinha que saber, olha, esse livro vai ser devolvido daqui a 10 dias. Aí você ia lá 10 dias depois, para ver se o indivíduo tinha devolvido o livro, para você pegar, para você poder estudar. Era assim. Quando você precisava de alguma informação, demorava. Quando você precisava informar alguma coisa a alguém, demorava. Hoje é tudo rápido, online, na palma da mão. Na mesma hora a gente sabe o que está acontecendo. A semana passada teve um furacão que estava chegando nos Estados Unidos, você viu? Você viu? Aí, ó. Está tudo na internet. Aí de manhã eu olhei lá a matéria. Devastador. Todo mundo já dando por certo a morte de muitas pessoas. Falei, eita, vai morrer gente demais. O governo mandou evacuar uma área gigante. Mandou as famílias saírem de lá. Isso pela manhã. Aí eu fui almoçar umas 2 horas da tarde. Aí eu peguei o celular. Aí entrei no Twitter. Tudo que acontece está no Twitter primeiro. Aí eu fui no Twitter. Quando eu estou com pressa para ver alguma coisa, lá já aparece o pessoal postando. Eu cheguei no Twitter. O furacão já tinha passado. Perdido intensidade. E já não ia ser tão devastador. De manhã ia matar todo mundo. De tarde já estava controlado. Se eu não tivesse acesso à informação pelo celular, estava até hoje achando que tinha morrido gente lá, um monte. E não morreu. A velocidade das informações e a quantidade de informação. Você pega no YouTube e você aprende um monte de coisa. Só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Ah, estou péssimo na escola, meu professor é ruim. Ruim é você, tem um monte de professor bom no YouTube.
Você é ruim, preguiçoso. Você tem que despertar. A palavra condena a preguiça. Vai no YouTube, você vai achar lá um monte de professor bom. Senta lá e assiste. Vai assistir. Larga a porcaria das séries que você está assistindo. Vai assistir a aula. Você vai aprender. Hoje, não é difícil encontrar cristãos capazes. Cristãos inteligentes. Não é difícil encontrar cristãos que são vocacionados para muita coisa. Não é difícil. O difícil é encontrar muitas vezes esses mesmos cristãos dispostos a abrir mão de outras coisas para fazer a vontade de Deus. Difícil é a gente estar com o nosso coração entregue à vontade do Senhor e à sua palavra, a ponto de dizer, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. É fácil cantar as canções onde a gente diz que abre mão, que deixa as coisas, que se entrega para Ele. Cantar é fácil, meus irmãos. Cantar é fácil, pregar é fácil. O difícil é viver segunda-feira de manhã. O difícil é abrir mão na hora que está ali contrastando com a minha vontade, com o meu querer. O difícil é dizer, tem um banquete na minha mesa, mas eu preciso comer apenas o que Daniel fez. Versículo 13. Depois compare com a nossa aparência dos jovens que comem a comida do rei e trate o seu servo de acordo com o que você fez concluir. No versículo 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida do rei. Daniel pediu que fosse entregue a eles vegetais e água. Para fazer a vontade de Deus, Daniel abriu mão da sua própria vontade. Você pode ser talentoso como for, você pode pregar, você pode cantar, você pode ser inteligente, você pode ser formado, pode estar o diploma lá na sua parede. Deus quer de você um coração que tope fazer a vontade dEle. Ele pode te usar na área que for, Ele pode até te capacitar a alguma coisa que você não se acha capaz, mas antes de tudo Ele quer um coração dobrado na presença dEle. Ele quer alguém aqui que esteja disposto a abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade dEle. No Salmo de número 119, o salmista questiona, como pode um jovem manter pura a sua conduta? E ele diz, vivendo de acordo com a tua palavra, e complementa, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E no versículo 11 ele diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meus irmãos, preste atenção, você tem uma profissão hoje, e de repente, extinguiu a sua profissão. Você sabe dirigir carro, você roda de Uber, você é taxista, você é motorista particular. Aí vamos dizer que chegou semana que vem os carros automáticos. Todo motorista perdeu o emprego. Você tem a plena capacidade de aprender outra coisa e fazer coisas novas. E se dar bem com outra coisa e até ser muito melhor. Você pode fazer isso. Agora, meus irmãos, no que diz respeito à palavra de Deus, não dá para você dizer assim, hoje eu abro mão das ordenanças de Deus e vou fazer de outro jeito e vou me dar bem, porque não vai, porque não vamos. Se deixamos a vontade de Deus de lado, se deixamos a sua palavra e observamos uma conduta diferente daquilo que o Senhor espera de nós, não há como, meus irmãos. Seria muito bom se eu pudesse dizer a você aqui que você pode continuar do mesmo jeito. Seria bom se eu pudesse dizer a você aqui que tem coisas que você não vai mudar na sua vida, ainda que contraria a vontade de Deus. Mas não é aquilo que a palavra nos diz. A palavra nos chama a abrir mão, a deixar, a abandonar tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus. Porque a palavra mesmo diz que importa muito mais agradar a Deus do que aos homens. E aos homens inclui a nós mesmos, quando nós queremos nos agradar, fazer a nossa vontade. Você pode ter a plena capacidade, você pode ter o extremo talento, mas se não faz a vontade de Deus, está fadado ao fracasso. Passados os 10 dias, diz no versículo 15,
Eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Nos falta confiar em Deus. Porque às vezes Deus está dizendo assim, olha, faça isso. Dessa forma você será abençoado. Aí a gente entra com os nossos argumentos. Senhor, mas é difícil, mas é complicado, mas eu já faço. Jovem está tendo uma vida sexual ativa. E agora, pastor, o que eu faço? Eu caso? Primeiro, separa. Para. Ah, pastor, mas já está rolando negócio. Eu sei. Mas você quer o conselho da palavra? Ou você quer o conselho do inferno? Pare. Pare hoje. Pare hoje. Depois resolva o seu problema. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer estar quebrando tudo e entregando para Deus consertar. Continuar quebrando e dizendo, Deus conserta, Deus conserta, Deus conserta, Deus conserta. Está quebrado? Beleza. Para de quebrar e deixa Deus trabalhar para consertar. Amém? Qualquer que seja a área da sua vida. Ah, pastor, eu estou no emprego aqui, é tudo irregular, está tudo errado, mas é daqui que vem o meu sustento. Você crê que Deus pode sustentar você? Deixe Deus sustentar você o tempo que for preciso, e deixe Ele abrir novas portas lícitas, corretas, de acordo com a vontade dEle. O que Daniel fez, a primeira proposta de Daniel, preste atenção, não é legumes e água. A primeira proposta de Daniel é, eu não quero esse negócio aí, é passar fome. A primeira proposta de Daniel é passar fome. Eu não quero que venha da mesa do rei. Aí o cara insiste, meu amigo, o rei vai achar você e soltá-lo. Ele diz, então vamos fazer o seguinte, me dá só legume, verdura e água. Mas a primeira proposta é parar. Talvez você chegou aqui nessa noite e você ainda não parou, sabe por quê? Porque você não confia em Deus. Você diz confia, mas você não confia. E porque você não confia em Deus, você não parou. Porque você não confia em Deus, você está aceitando aquilo que é errado. Porque você não confia em Deus ainda, você está continuando do mesmo jeito. Mas a proposta de Deus é, pare, para que você possa fazer a minha vontade. Amém? O encarregado tirou a comida especial, uma vez que deu certo, tirou o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes dava todos os dias vegetais e água. Todos os dias. Todos os dias. E olha o que acontece, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Preste atenção, eles chegaram dotados de muita capacidade. Versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, dominavam vários campos do conhecimento, capacitados para servir no palácio do rei. Versículo 17. Agora Deus deu, além da capacidade que eles tinham, sabedoria e inteligência para conhecer a todos os aspectos da cultura e da ciência. Vocês são cultos? Agora eu dou a você, por conta do coração de vocês, inteligência e sabedoria. Quem acompanhou aqui quando a gente pregou a série sobre Tiago, Tiago diz que a sabedoria verdadeira, ela procede de Deus. Você pode ser muito inteligente e não ser sábio. Você pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria, e jogar tudo fora. Você pode chegar no escritório de advocacia, você é advogado novo, e você é o mais conceituado, formou na melhor universidade, os melhores conceitos, a melhor monografia, os melhores estágios, e você chegar no seu primeiro emprego e jogar tudo por água abaixo, porque tratou mal um cliente. E o dono do escritório diz assim, eu não quero você aqui, vá para lá,
você vai jogar tudo por água abaixo. Vai colocar tudo a perder. Porque lhe faltou sabedoria. Deus deu a eles inteligência e sabedoria para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel Deus capacitou com interpretação de visões e sonhos. Que quem conhece um pouquinho do livro de Daniel sabe o quanto isso vai ser utilizado depois para glorificar o nome de Deus. Então, meus irmãos, talvez você esteja aqui e seja extremamente capaz para um monte de coisa. Talvez você nem saiba, mas o Senhor dotou você de algumas capacidades. Mas antes de você dizer assim, mas eu sou capaz, eu posso isso e aquilo, Deus quer um coração dobrado diante dele. Para que ele possa usar você. Para que ele possa fazer de você verdadeiramente um instrumento nas suas mãos. O fim das nossas vidas é a glória de Deus. Nós não vivemos para nós vivemos para o Senhor. Por gratidão àquilo que ele fez por nós. Por gratidão à salvação que nos alcança através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós precisamos viver para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, a fazer a vontade dEle, negamos as coisas desse mundo, ao querer desse mundo, para fazer a vontade de Deus. Quando isso acontece, Ele vai e nos capacita, nos direciona, nos fortalece. Nos fortalece. Amém? Para encerrar, ao final, versículo 18, do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Entenda bem, eram vários jovens. Dentre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles toparam ficar se alimentando de vegetais e água. Um dia, em jejum, uma semana, 3 anos. Era o tempo de treinamento. O tempo de treinamento era 3 anos. Por 3 anos, eles toparam. Talvez Deus está pedindo de você um tempo de abstinência de alguma coisa. Talvez Deus está pedindo para você que se separe um tempo para Ele, da sua vida, deixa alguma coisa. Eu tenho um amigo que ele parou de jogar bola, porque toda vez que ele jogava bola, pescoço para baixo era canela, ele brigava com todo mundo, e aí ele já cristão, dedicado a Deus, ele parou e disse assim, pai, está errado esse negócio. Toda vez que eu vou jogar bola, eu jogo meu testemunho por água abaixo. Toda vez. O que ele fez? Parou de jogar. Apoia, leva a camisa, vai lá, mobiliza o time. Mas parou de jogar. Meus irmãos, talvez o Senhor esteja pedindo de nós para abrir mão de alguma coisa. Que talvez você ache assim que é tão importante. E não é. Eu já contei aqui outras vezes. Eu tinha mais de 3.000 pagodes, assim, no tempo que ninguém tinha música fácil. E converti de verdade. E meu computador era cheio de música. Hoje é simples. Meu tempo eu saía de casa e deixava lá, na internet discada, deixava conectado, gravando as músicas no computador, que passava numa rádio do Rio de Janeiro. Os caras iam para lá tocar. Esses grupos, tudo que é famoso hoje aí, que começou naquela época. Aí eu lá tocar ao vivo, eu chegava da escola, de ensino médio, chegava da escola, aí eu ia pegar aquele arquivo grandão, de 4, 5 horas, aí eu ia cortar o arquivo, porque eu achava o máximo, domingo, botar o meu som alto em casa, e a galera passar na rua, e aí, esses pagodes aí ninguém tem. Achava o máximo. Sorriso Maroto, Swing Simpatia, essas coisas tudinho aí. Escutava. Turma do Pagode. Quando começou a aparecer, aí a galera passava, vocês têm uma música. Me pediam, eu não dava. Eu não dava. Era egoísta. Eu não dava, era minha. Era só para dizer que eu tinha aquelas músicas. Hoje você compra o CD lá do MP3. Você não, que vocês são crentes, né? Mas o pessoal lá fora compra o CD com o MP3 lá e fica tocando. Eu fazia, editava, cortava. Aí eu converti.
E a gente teve que apagar. Olhei para o computador assim, foi triste. E foi triste. O mais fácil foi um CD da Joelma que tinha lá em casa. Esse foi simples, eu joguei logo fora. Teve o show do Belo, que eu era doido para ver o Belo, aí eu converto, aí o Belo vem em São Luís. 2 semanas depois, ô Belo, podia ter vindo antes. Aí eu não fui no show do Belo. Você me diz assim, pastor, você me entende? Eu não entendo, não. Eu não entendo. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente tem que ficar triste mesmo de algumas coisas. Eu era viciado em Fórmula 1, eu não perdi uma corrida de Fórmula 1. Aí eu converti e eu entendi um negócio. Eu tinha que ir para a escola bíblica. E eu abri mão da Fórmula 1. Aí você pode dizer, pastor, é besteira isso aí. Para você. Para mim era um negócio top dos top. Eu cresci assistindo Fórmula 1 todo domingo. Para mim era um negócio assim que enchia o meu coração de alegria. E um dia eu tive que ficar triste. Você acha que foi topzera demais para Daniel e os seus amigos aqui dizer assim, ó, todo mundo está comendo, cheirando aqui, picanha, não sei o que, perto da gente, e a gente está metendo a verdura aqui com água? Não é fácil não, meus irmãos. Mas é nessas horas que a gente demonstra que o Senhor verdadeiramente ganhou nosso coração. É na hora que a gente abre mão do namoro impuro, é na hora que a gente abre mão da cerveja, é na hora que a gente vai abrindo mão das coisas. É nessa hora que Deus vai dizer, eu posso trabalhar com você mais um pouquinho, eu posso usar você mais um pouquinho. É na hora que a gente vai deixando as companhias inadequadas. Ah, pastor, mas eu não tenho mais que falar com meu amigo. Não, você pode falar com ele, de boa. Só que você não vai estar mais no mesmo ambiente, você não vai estar mais no mesmo lugar toda hora. Sabe por quê? Porque você sabe que se você for lá, vai dar vontade. Como dizem uns amigos meus, a garganta vai coçar. Você sabe, você vai fazer lá o quê? Talvez o que está faltando para você é só isso, tomar atitude. Tomar atitude. Sabe por quê? Vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Tem muito falso crente aí que faz, e é fácil demais. Nós vivemos um país cristão. Hoje, cerca de 30% de evangélicos. Ninguém vai apedrejar você porque você veio para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. No máximo vão dizer assim, ó, isso aí é crente agora, hein, irmão? Isso é uma ofensa? Quando a gente era criança, chamava a gente de coisa pior na escola. Não é ofensa para ninguém chamar de irmão. É? Não é. Pastor, você é pastor? É bom ir lá no serviço, quando alguém diz assim, é pastor, né? Sou pastor, é coincidência. Sou mesmo. É fácil, meus irmãos. Mas o difícil é o coração dobrado. Porque vai ter coisa que ninguém vai pedir para você deixar. Que só Deus conhece. Só Deus sabe. Só Deus sabe que está lá dentro do seu coração. Só Deus sabe que está na sua mente todos os dias. Que você não vai ser confrontado por ninguém na rua, na escola, no trabalho e sequer na igreja. Mas o Senhor conhece. Mas quando Daniel e os seus amigos toparam, 3 anos depois, eles são encontrados como os melhores. Pastor, mas eles estavam ali para servir Nabucodonosor. De fato. Eles não tinham como escapar dessa atribuição. Mas se é para estar ali naquele ambiente, que seja com os corações protegidos em Deus. Porque a partir do momento em que o seu coração está protegido no Senhor, agora sim você pode transitar nos ambientes. Porque agora você não é mais um influenciável, agora você é o influencer. Agora você influencia as pessoas. Agora lá na sua escola, na hora que seus amigos estão vendo lá as porcarias, é você que diz assim, cara, deixa essa bobeira aí. É na hora que a galera diz assim, não sei o que, tem um negócio aqui para a gente fumar. Você diz, você está vacilando demais. É nessa hora, meus irmãos, é nessa hora. E o Senhor encontra em nós um campo fértil, para que nós possamos então produzir. O Senhor espera que nós sejamos produtivos para a glória dEle. É isso que Ele quer de nós. Diz a palavra que o rei conversou com eles, não encontrou ninguém comparável a eles, passaram a servir ao rei.
O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu, olha o que diz a palavra, que eram eles 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. E diz a palavra que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Através de Daniel, a palavra diz, 3 reis se dobraram diante de Deus. 3 reis babilônios se dobraram diante do Deus de Daniel. Leia a história de Daniel depois para você complementar o que nós pregamos aqui hoje. Meus irmãos, guarde seu coração no Senhor. Guarde o seu coração em Deus. Há tantas coisas, e não vão ser coisas gigantes, não. Vão ser coisas simples, mas que serão colocadas no nosso caminho, a fim de roubar o nosso coração e tirar cada um de nós da presença de Deus, e é isso que o inimigo vai fazer. Então preste atenção nas coisas simples que o inimigo está usando para tirar você da presença de Deus. Mas se você dobrar o seu coração diante do Senhor, aceitar a vontade dEle, abrir mão daquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Ele, você creia e pode esperar. Deus capacita você, porque é para a glória do nome dEle, Ele vai agir sobre a sua vida, o Espírito Santo vem sobre você, você será capacitado e o nome de Deus engrandecido para a glória dEle, amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, pode aplaudir o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar, aí mesmo no seu lugar, nós vamos orar agora. Há coisas que estão em nós que só a gente conhece. Você sabe o que te atrapalha, você sabe que toma o seu tempo no Senhor, você sabe o que está aí dentro de você, nos seus pensamentos, no seu coração, que tem roubado aquilo que o Senhor tem para você, que tem impedido que você seja mais dedicado, mais entregue à vontade dEle. Você sabe, e nós vamos orar agora, nós vamos fechar os nossos olhos, e você vai falar com Deus. Fale com Deus nessa hora, depois eu vou orar por você. Se houver de verdade uma inclinação no seu coração para abrir mão, a oração que nós vamos fazer nessa noite, para que o Senhor capacite você, vai cumprir todo o efeito sobre a sua vida. Mas o Senhor precisa encontrar de verdade alguém que abriu mão, alguém que vai sair daqui já decidido, deixando para trás, colocando de lado. Não se preocupe se para a pessoa que está do seu lado talvez seja uma coisa pequena, talvez para você isso seja muito grande, talvez a outra pessoa aí do seu lado, ele sabe lidar com isso, mas você não consegue. Então diz assim: Deus, nessa noite eu abro mão disso, eu quero deixar isso de lado, eu não quero mais ser dominado por essas coisas, eu quero abrir o meu coração. Se for preciso esse tempo de abstinência, se for preciso esse tempo, como Daniel se alimentou apenas de vegetais, que eu possa me alimentar das coisas nessa área da minha vida. Fala com o Senhor, faz a sua oração aí, só você e Deus, depois eu vou orar por você.
nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pai, o Senhor conhece, sonda os nossos corações. E sabe, Senhor, quem de nós aqui nesse lugar, nessa noite, verdadeiramente fez uma oração de entrega. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, sabe tudo aquilo que nós enfrentamos, sabe exatamente e falou conosco exatamente nessa noite aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos abrir mão, aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor conhece. E falou conosco nessa noite acerca disso. E nós oramos nesse momento, abrindo mão, Senhor, daquilo que tem nos atrapalhado. E nós clamamos a Ti nessa hora, clamamos a Ti nesse momento, que venha nos encher, que venha nos capacitar, que esse espaço, Senhor, que se abre hoje em nossas vidas, através do abandono, aquilo que tem nos atrapalhado, que possa ser preenchido pela presença do Senhor, que possa ser preenchido pela capacitação que vem do alto, que possa ser preenchido pelo direcionamento que vem de Deus, através da presença do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, meu Deus, a cada um dos Seus filhos aqui nessa noite. Dá, Senhor, meu Deus, sabedoria, dá entendimento, dá, Senhor, meu Deus, muito mais conhecimento da Tua palavra em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Enche-nos com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E que todos os dias, Senhor, nós possamos olhar para dentro de nós e perceber aquilo que tem nos atrapalhado. E que possamos nos arrepender, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, sopra em nós fôlego de vida, fôlego de conhecimento, fôlego de sabedoria em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, toque em nossos corações, conduz a nossa mente em nome de Jesus. Assim nós oramos, queremos viver para Te servir, para glorificar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Fica de pé aí, vamos para casa, que foi abençoado aqui nessa noite.